Eu disse para ele que a minha careca tinha arrepiado, meu corpo tinha arrepiado. Nós entramos num assunto que eu estava dentro do meu quarto intercedendo e meditando das coisas que têm acontecido nos dias de hoje. E depois nós se confirmamos dentro do carro e eu glorifiquei a Deus. Porque eu estou atemorizado pelo tema, né, da campanha. Mas Silvério, a campanha, né, sobre essa campanha de milagres aqui, é sobre esse tema que os irmãos já estão ouvindo desde o começo. Aleluia. Então eu sei de uma responsabilidade que tem que estar pregando nesta noite aqui. Deus vai fazer algo especial aqui. E eu estava meio apreensivo com o tema e com a palavra que eu estava intercedendo dentro de casa. E o Espírito Santo de Deus me autorizou a pronunciar sobre essa palavra nesta noite aqui. Não foge do tema. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de me lembrar, eu vou gravar, que eu já gravo o nome da missionária. Sou grato a Deus pela vida da minha irmã, missionária Cristina, a minha irmã Rô. Eu chamo de Rô, mas eu sei que o nome é Rosane, mas eu chamo de Rô. Que é a liberdade que eu creio, que é a intimidade que nós temos com os meus irmãos que estão aqui. Fiquei feliz de ver aquela família abençoada ali, meus irmãos. E o meu irmãozão, aleluia. E a família, todos os irmãos. E agora o meu irmão aqui, que coisa boa. E prazer conhecer a cada um. Eu, quando saí de casa, eu saí meio preocupado, pedindo para Deus para me permitir de eu voltar para casa. E Deus levou o meu irmão Christian para nos buscar lá. Eu gostaria de ter vindo com a minha esposa e com meus 2 filhos, mas hoje não foi possível. Mas daqui a uns dias nós vamos estar aqui todos juntinhos. Eu creio que nós vamos, quem sabe nem se não precisa ser convidado, mas vir participar do culto dos irmãos. Aleluia. Então eu sou grato à vida dos irmãos e prazer de ter conhecido os irmãos. Tá? É o meu jeito de me pronunciar. Não tenho um português bonitão, que nem eu vejo pessoas se pronunciando com português bem correto, bem bonito. Mas Deus é bom. Aleluia. Vou convidar os irmãos para nós se pôr de pé. Antes de nós fazer a leitura, vocês estão vendo aqui, campanha de restituição. Deus vai restituir algo aí hoje. Deus vai fazer milagre. Meu irmão Wagner, aleluia, esposa, filhão. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo especial, bonito. Abençoados os louvores que as minhas irmãs estavam entoando aqui. Aleluia. Deus quer estreitar. Aleluia. Aleluia. E eu senti que Deus quer estreitar por causa que eu fiquei estreitadinho ali. Eu cheguei aqui, eu sou de reto, que nem a irmã falou, que eu fico observando tudo. Eu me sentei na cadeira, não tinha ninguém do meu lado. Já fiquei, eu disse, não, vou sentar no meio das 2 cadeiras para me ficar mais tranquilo, que eu sou gordinho. Quando eu me levanto do joelho, conversando com o Espírito Santo, eu já vi que tinha um irmão do meu lado. Com a criança, o meu irmão. E eu disse, irmão, senta aqui. E eu sento aqui. Daí eu fiquei bem estreitadinho ali. Eu disse, mas ainda eu fiquei feliz que era um gurizinho pequenininho que ia sentar do meu lado. Aleluia. Eu já não vou ficar muito apertado, né? O irmão pega e eu tipo o gurizinho sentar no meio e ele vem e dá mais uma apertadinha. Ele disse, então tá bom, é estreitando mesmo, não vou sair. A gente tem um compromisso com Deus, com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo de Deus. E de pregar o que Deus manda a gente pregar. De entregar o que Deus manda a gente entregar. Então não fique bravo comigo, viu? Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer nesta noite aqui. Antes de nós fazer a menção da palavra, vamos fazer uma oração. Meu querido, amado Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu sou dependente da Sua presença. Eu sou dependente do Senhor, Deus. Aleluia. E eu sou dependente do Senhor, meu querido, amado Espírito Santo.
Sem a tua presença, Espírito Santo de Deus, não dá. Sem a tua graça não dá. E eu peço nesta noite que a sua presença venha tomar conta deste lugar. Não porque eu estou com o microfone nas mãos, não. Porque nós necessitamos ser fortalecidos, ungido, agraciado, para continuar na sua presença. E somente o Senhor pode arrancar os dardos inflamáveis, as setas malignas que o adversário lança contra nossas vidas. Porventura, quem sabe alguém chegou aqui, porventura, com algum dardo inflamável, alguma seta maligna. Eu peço para o Senhor que o Senhor arranque nesta noite. E passe o bálsamo do poder da sua palavra. É a sua palavra que faz milagres acontecer. Nós temos apenas um vaso de barro que o Senhor usa como o Senhor quer usar. O Senhor faz o que o Senhor quer fazer. O Senhor sabe que esta campanha que os teus filhos já estão pregando, as tuas filhas já estão louvando, sobre restituição, sobre cura, sobre tirar as chagas, fazer milagres acontecer. E eu peço que nesta noite não venha ser diferente. Tome este lugar de uma forma especial. Eu sei que tem pessoas que não gostam de conversar com o Pai porque não tem intimidade com o Pai. Tem pessoas que não gostam, não conversam muito com a mãe porque não tem intimidade com a mãe. Mas nós estamos conversando com o Senhor porque nós temos intimidade com o Senhor. E o Senhor nos deu a oportunidade de nós ter intimidade com a nossa mãe. E com a minha mãe eu tive intimidade. Com meu pai eu fiquei meio distante. E quando eu pensei em ter intimidade com ele, ele já tinha partido. E hoje o Senhor sabe que faz falta de um filho não ter intimidade com o pai, de se relacionar com o pai. Isso aí causa dano para uma filha que não tem esta intimidade com o pai ou com a mãe. Mas coisa boa que o Senhor tem transformado as nossas vidas e tem nos dado este privilégio de nós ter intimidade com o Senhor. E os teus filhos que estão neste momento, quem sabe não expressando palavras, mas estão pedindo para o Senhor, conversando com o Senhor, buscando ter intimidade com o Senhor, estão orando neste momento no pensamento, no sentimento do seu coração. E nós temos aqui intercedendo nessa noite, pedindo que a intimidade que o Senhor tem dado para nós venha tomar este lugar, venha inundar este lugar, venha curar vidas aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E se porventura passar alguém ali na frente, Pai, algum filho pródigo, alguma filha pródiga, que estão machucados, que estão feridos, que estão desanimados, que estão entristecidos, que eles venham ser convencidos pelo Senhor, Espírito Santo de Deus, de entrar nesta casa, ouvir a sua palavra e sair daqui curado, restaurado, transformado e batizado, fortalecido pela presença do Teu Espírito Santo. Tem vidas aqui que são escolhidas do Senhor, eleitas do Senhor, separadas do Senhor, para pregar a Tua palavra, para louvar o Senhor, para exaltar o Senhor. Aquebranta nesta noite aqui. Tem filhos eleitos, filhas eleitas que foram escolhidos para fazer a Tua obra com amor e com carinho. E o Senhor traz um pretinho, careca aqui nesta noite para pregar a Tua palavra. É a Tua palavra que faz milagres acontecer. Eu não estou me desfazendo da oração da serva de Deus e da igreja que orou por mim. Eu estou aqui complementando a oração. É através do clamor, da súplica que o Senhor faz milagres acontecer. Tome este lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Simão pode tomar assento. Quero que os irmãos não fugindo da mensagem. O Wagner está com a tua Bíblia aí, Wagner? Aleluia. Mas alguém pode te emprestar. Pode ficar sentadinho aí mesmo. Mas eu quero que tu faça uma leitura. E eu vou pedir para os meus irmãos também. Vocês aceitam de fazer uma leitura? Aleluia. Casal? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler Jeremias 33. Confesso sempre para os irmãos que eu sei que não é o que está escrito aqui do tema, mas eu tenho que ler esse versículo aqui hoje. Eu tenho que ler. Aleluia. Jeremias 33, capítulo 33, versículo 3. Aleluia.
Diz assim o versículo 3: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ponto final. Vocês entenderam? Amém. Mais uma vez, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Ponto final. Aleluia. Eu vou pedir para o Wagner fazer a leitura do que a irmã já leu, que todo mundo já sabe que está escrito aqui. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias 30, versículo 17. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos entenderam bem o versículo, o verso que os irmãos fizeram leitura nesta noite aqui? Aleluia. Entenderam? Glória a Deus. Deus tem algo especial aqui nesta noite. Aleluia. Pode ler, meu irmão Wagner. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Farei o quê? Cicatrizar O quê? o seu ferimento e curarei as suas feridas. Glória a Deus. Aleluia. A irmã pode ler. Eu, de repente é outra tradução, a minha já fala um pouquinho diferente que a do Wagner. Porque restaurarei Ó, a sua saúde e curarei as suas feridas. vocês ouviram? Diz o Senhor, porque chamarei você e repudiar. Só o versículo 17. Pode ler o 17 de novo, olha essa coisa linda. Glória a Deus. Porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas. Diz o Senhor. Senhor, a minha é essa tradução aí. Glória a Deus. Vai fazer o quê? Pode ler de novo? Restaurarei a sua saúde Ó. e curarei as suas feridas. Assim Restaurar é uma pessoa que estava boa, não tinha problema nenhum, e daqui a pouco essa pessoa ficou com enfermidade. E daí o que Deus está dizendo? Que vai curar, Glória a Deus. vai voltar a te dar saúde. Aleluia. Se os irmãos entenderam o que os irmãos leram, Deus está dizendo que vai fazer aquela pessoa voltar a ter um sorriso, Glória a Deus. Aleluia. a ter alegria de novo, a ter felicidade. Eu estou com a minha careca arrepiada aqui. Deus vai fazer algo especial. Glória a Deus. Aleluia. Deus está dizendo que vai fazer. E se os irmãos meditar bem do versículo que nós lemos aqui, eu sei que tem pregador e pregadora da palavra de Deus aqui. Deus está dizendo para o povo que estava oprimido, fazer o quê? Clamar a Ele, suplicar a Ele. E quando nós vamos meditar dentro da santa, querida palavra de Deus, nós vamos entender que o Senhor permitiu que o povo de Israel, o povo de Jerusalém, ficar aprisionado, ser preso, ser levado como escravo. E quando nós vamos entender por que o povo estava aprisionado, por que Deus permitiu que o povo ser levado ao cativeiro, sendo que Deus já tinha libertado o povo da escravidão, já tinha permitido que o povo ser liberto, de o povo ir para o deserto, Deus sustentar o povo no deserto, não deixar faltar nada. Deus abriu o mar, como os irmãos que são leitores da palavra conhecem a palavra. E daqui a pouco o povo começar a fazer coisas que não agradavam a Deus. E Deus permitia de o povo ser aprisionado, ser preso. E Deus sempre usou essa estratégia com o povo eleito, com o povo escolhido, com o povo remido, de o povo clamar a Ele, de o povo suplicar a Ele, e Deus ouvir o clamor do povo, Aleluia. e usar de uma estratégia através de um servo de Deus, através de uma mulher de Deus, de o povo ser liberto do cativeiro. Glória a Deus.
E daqui a pouco o povo ser liberto, glorificar a Deus, adorar a Deus, bendizer o nome santo do Senhor nosso Deus. E depois que estava tudo bem, o povo voltava a fazer coisas que Deus não se agradava. E daqui a pouco o povo ser preso de novo, ir para o cativeiro de novo. E Deus sempre usar alguém para dizer: Deus precisa que vocês se arrependam do que vocês estão concordando e estão fazendo. E uns ficam bravos de dizer que quer ser santo demais, que quer ser certinho demais, que quer levar as coisas sérias demais. Sempre vai ter alguém para se levantar. Quando numa congregação Deus levanta um jovem, uma moça, levanta um pai de família, uma mãe de família, um pregador, uma levita que gosta de levar as coisas de Deus a sério. Sempre vai ter alguém para dizer assim: não precisa ser assim não. Não precisa ser quadrado não. Não precisa andar assim não. E sempre vai ter alguém que vai dizer que Deus só quer o quê? Coração. Mas a palavra não nos ensina assim. A palavra nos ensina que nós temos que ter temor de Deus. A palavra nos ensina que nós temos que ter comunhão com o Senhor Jesus. A palavra nos ensina que nós temos que ser amigo da presença e andar com Ele do Espírito Santo. E todos aqueles que têm uma comunhão com o Espírito Santo, ele anda diferente. Ele vive diferente. Ele trata as pessoas diferente. Tu não vai ver uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo de Deus ser mal educada. Tu não vai ver uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo de Deus ser uma pessoa irada. Tu não vai ver uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo de Deus ser mentirosa ou mentiroso. Ninguém vai ver uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo de Deus ser enganador, ser falso, ser mal educado, não. Porque o Espírito Santo de Deus nos ensina a nós servir a Deus como nós temos que servir. Nos ensina como nós temos que se portar na presença de Deus. Eu estou aqui como um confeiteiro nesta noite, trazendo a receita para você receber aquilo que você gosta com bastante jeitinho. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eu estou te instruindo aqui a forma que o Espírito Santo de Deus nos quer pertinho dele. Quando fala sobre cura, fala sobre milagre, a gente sabe muito bem o que é isso, porque a gente participa muito, pela misericórdia de Deus, de hospital. E muito de cultos às ruas. De, às vezes, quando as pessoas que estão carregando aqueles carrinhos, que agora estão carregando carrinho de mercado para lá e para cá, não sei se aqui já está acontecendo isso, mas lá em Canoas a gente vê demais isso aí. E não somente em Canoas, em outros lugares que a gente tem ido, a gente vê demais pai de família, mães de família, e por incrível que pareça, presbítero, diácono, obreiro, pastores, carregando aqueles carrinhos. E quando tu olha, eles te dizem assim, tu abaixa o vidro e eles dizem assim: tá armado? Assim, essa arma eu não largo, que é a Bíblia ali na frente do carro. E daqui a pouco daí, tá armado, essa arma aí é boa, Deus, se essa arma aqui ela corta, mas não sai sangue, ela faz milagre. E quando tu vai conversar com uma pessoa, é um pastor. E quando tu vai conversar com a pessoa, é um missionário ou uma missionária, é um presbítero, é um diácono. E a maioria dentro de sistemas carcerários, quando a gente vai fazer os cultos, a gente vai se deparar com muitas pessoas que se criaram na escola bíblica dominical. Pessoas que se feriram, pessoas que se machucaram. E neste momento, se não tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus que tenha comunhão com a presença do Espírito Santo, de não acusar, de não condenar, mas de abraçar e dizer assim: Jesus pode restituir a tua vida. O Senhor Jesus pode restituir a tua saúde. Eu me deparo, meu irmão, esses dias dentro no semáforo, numa sinaleira, falar mais
do jeitinho que eu conheço, com um rapaz que bem arrumado, e ainda estava pedindo dinheiro, e limpando os vidros do carro, e ele olhou minha Bíblia e eu falei com ele. E ele assim: irmão, eu fiquei 7 anos, irmão, indo de um lado para o outro pregando o Evangelho. Eu missionário, a minha esposa missionária, os meus pais evangélicos. E eu disse: tá, e o que tu tá fazendo aí, rapaz? A minha esposa ficou doente, pregando de um lado para o outro. Foi para o hospital, partiu. Passou uns dias, eu perdi meu pai e perdi a minha mãe, sendo crente, pregador do Evangelho. Ele disse para mim: missionário na obra de Deus. E eu pedi para Deus curar a minha esposa. A minha esposa não foi curada, partiu. Eu pedi para Deus curar o meu pai e a minha mãe, eles partiram. Eu sendo missionário, pregador do Evangelho. E eu olhei para ele e eu disse: rapaz, nós temos na mesma situação. Eu perdi a minha mãe esses tempos e tenho perdido outras pessoas da minha família, mas eu continuo servindo ao Senhor nosso Deus. Ele bem assim: eu vou voltar. Nós conversamos e ele disse que ia voltar, mas ele estava entristecido. Não era com o Alexandre, não era com o pastor da igreja, não era com os missionários, não era. Ele disse que se entristeceu com Deus, porque ele pediu um milagre e aquele milagre não aconteceu como ele estava pedindo. Eu fiquei olhando para ele e eu disse: quantas pessoas estão assim na igreja, Senhor, que pediram um milagre e não foi da forma que a pessoa pediu, e agora estão entristecidos. Eu conheço muitas pessoas que estão dentro da igreja, irmão, entristecido, angustiado e oprimido. Tu olha para o semblante, tu não vê uma alegria, tu não vê um sorriso, tu não vê uma satisfação de dizer assim: Deus, eu te amo. Tu não vê uma satisfação de dizer assim: Jesus, eu te glorifico, eu te adoro. Não era o que eu queria estar falando aqui hoje, mas eu estava no meu quarto, quando a irmã Rô falou: uma igrejinha bem pequenininha, irmão Alexandre. A gente está acostumado a participar de congressos, de campanha pela misericórdia de Deus em outros lugares, que tu chega que as salvas são desse tamanho. Ali em Sapucaia, em certo ginásio, aonde a gente entra e tem muita gente. Daí a gente chega numa igrejinha abençoada, dessa aqui pequenininha. Tu começa a se lembrar do começo da caminhada. Comecemos lá, subindo degrau por degrau, meu irmão. E já temos em outro lugar, às vezes, quando pregando, mas nós temos que ter a mesma simplicidade quando nós chegamos nessa casinha tão singela, pequenininha, mas sentindo uma vontade de chorar e sentindo a presença do Espírito Santo. E sabendo que Deus está falando com nós de uma forma especial. Eu sou aquele crente pentecostal. Eu gosto de correr, eu gosto de pular, gosto de falar em mistério. Mas o Espírito Santo de Deus me autorizou a dizer que Ele vai curar a alma de alguém que está com a alma entristecida aqui nesta noite, a alma ferida aqui nesta noite. Mas se nós vamos meditar na palavra, por que o povo, Jeremias, estava preso? Porque o povo estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. Deus permitiu o povo da Babilônia vir prender e levar o povo eleito, o povo escolhido, o povo remido, aprisionado. E quando muitos ali foram presos, o povo eleito, os que concordavam com coisas erradas ficavam ali, caminhando pelo pátio,
andando de um lado para outro. Mas aqueles que levavam as coisas de Deus certinho, como Jeremias, estava aprisionado dentro de uma, digamos assim, uma gaiola. Aprisionado no meio do pátio, irmão. Quantos crentes não passavam ali, que era do povo de Israel, de Judá, de Jerusalém, passavam ali e diziam: aí, viu? Quer levar as coisas sérias demais, quer ser certinho demais, não está como nós estamos aqui, ó. Nós ainda temos preso, fomos levados cativo, mas nós podemos andar de um lado para o outro. E do que quis levar serinho, as coisas está aí, que nem um passarinho dentro de uma gaiola. Aleluia. Mas Jeremias, mesmo passando aquela situação que ele estava passando, ele permitiu, ele confiou, ele continuou levando as coisas de Deus a sério. Glória a Deus. E por que o povo estava aprisionado? Se nós vamos ler um pouco antes, nós vamos entender que o povo de Deus pega as crianças, a recém-nascida, e lança as crianças recém-nascidas para uma entidade chamada Moloque, que era uma caverna com certas semblantes de esqueleto, de morte, e ali era lançada, que nos dias de hoje a gente chama de pinche, mas não era naquela época, era betume, o mesmo que foi passado na arca para não entrar um pouquinho de água, era lançado o betume ali, e aquele betume pegava fogo que nem gasolina. E os pais e as mães vinham, povo eleito, povo escolhido, meu irmão, se voltaram contra Deus e começavam a pegar os seus próprios filhos pequenos e lançar ali dentro. E não eram pessoas ímpias, que não conheciam a palavra de Deus, pessoas que tinham sido libertas do cativeiro. Isso que eu quero que tu entenda aqui nesta noite. Pessoas que viram as maravilhas de Deus, pessoas que viram que Deus ouviu o seu clamor quando eles pediram por socorro. Aleluia. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo passar para ti nessa noite aqui. O povo que tinha sido liberto, que Deus deu cordoniz para eles, que Deus deu alimento. Diz que conforme eles iam caminhando, os seus calçados iam crescendo, a roupa ia crescendo. Glória a Deus, aleluia. Não era uma pessoa leiga que não conhecia o Evangelho, a palavra de Deus, está entendendo? É pessoas que conheciam, que tiveram intimidade com Deus, meu irmão. Aleluia. É isso que eu quero que tu entenda aqui nessa noite. É pessoas que andavam com a presença de Deus. À noite, Deus dava uma coluna de fogo para andar com eles, para eles não passar frio. Glória a Deus, aleluia. De dia, naquele calor escaldante no deserto, Deus dava o quê? Uma nuvem de glória, para eles não ficar quente, não pegar caloria. Era um povo que andava com Deus, que tinha tido experiência com Deus. E agora esse povo pega os seus próprios filhos e lança para uma entidade. Imagina tu pegar uma criancinha recém-nascida, conhecendo a palavra, e lançar no meio do fogo, para adorar deuses estranhos. É por isso que Deus permitiu do povo ter sido preso de novo. E tinha pessoas lá que não estavam concordando com aquilo ali. Já notou que às vezes, quando na casa de cristão tem pessoas que não concordam com as coisas erradas e passam por luta também, porque tem pessoas aqui e ali que estão concordando com coisas erradas? E às vezes, enquanto esses que não concordam, a primeira pergunta: Deus, eu tenho procurado servir o Senhor com temor. Eu não tenho culpa que fulano, Biotano não serve o Senhor com temor. Eu estou servindo. E tu passa pelas mesmas situações, mas só que aquela pessoa que está ali passando, não concordando, ela passa de uma situação diferente. Aleluia. Jeremias não estava concordando com o que eles estavam fazendo. Viu, casal? Jeremias não estava concordando. Mas Jeremias não estava preso ali?
Jeremias não estava numa situação, até mesmo aos olhos humanos, pior do que aqueles que estavam fazendo, porque Jeremias estava preso numa gaiola, e aquele povo que estava fazendo aquilo ali estava caminhando, debochando, tirando sarro de Jeremias. Aí santão demais, aí certinho demais. No dia de hoje não é diferente. Uma pessoa começa a ter a aproximação do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a dizer assim: não quero mais que tu mostre o teu umbigo na rua. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Uma pessoa começa a ter a aproximação do Espírito Santo de Deus, com todo o respeito. Glória a Deus. E eu não quero mais que tu andes sem camisa na rua. Aleluia. A pessoa começa a ter a aproximação do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus começa a dizer: eu não quero mais que tu fume. Aleluia. E a pessoa vai abrindo mão de certas coisinhas. E conforme tu vai tendo a aproximação do Espírito Santo de Deus, ele vai te ordenando, falando: eu quero te usar. Glória a Deus. Aleluia. Que nem o Wagner, meu Deus. Glória a Jesus. Aleluia. É que nem ele, mas eu quero te estreitar mais ainda. Aleluia. Que nem o... Como é que é o nome do meu irmão mais uma vez? O Cristian. A gente faz uma pergunta. Que nem o Cristian. É, que nem o Cristian. Tu não é mais do que ele, mas eu quero... Contigo eu tenho que te estreitar mais ainda. Aleluia. Como é que é o nome do meu irmão? O Gelson. O Espírito Santo de Deus toca no coração do meu irmão aqui. Como é que é o nome? Kelvin. Gelson. O Kelvin pergunta: que nem o Gelson. E o Espírito Santo de Deus: não. O Gelson é especial para mim. Eu uso ele de uma forma especial. Glória a Deus. Aleluia. Mas contigo eu quero te estreitar mais ainda, Kelvin. Aleluia. Conforme tu vai tendo a aproximação do Espírito Santo de Deus, aleluia, com todo o respeito, meu irmão aí, eu posso dizer carequinha, que eu sou carequinha também. Como é que é o nome do meu irmão? Ananias. Que nem o Ananias. Meu Deus, o Espírito Santo: é que nem o Ananias, eu tenho um carinho especial por ele, e eu uso ele. Mas contigo, como é que é o nome do meu irmão que está do lado do Ananias? Vitor. O Vitor pergunta: o Espírito Santo, que nem o Ananias. E o Espírito Santo: não, que nem ele, mas contigo eu quero te estreitar, te apertar mais ainda. Eu quero que tu abra mão de certas coisinhas que tu fica olhando na internet. E o meu irmão Vitor, né? Tá bom, Espírito Santo. Se o Senhor quer me usar aqui com ele, eu vou abrir mão de ver certas coisinhas que eu fico olhando. O Espírito Santo Deus, conforme, com todo respeito, minha irmã, não estou dizendo que o irmão está vendo coisas, a forma, não vai me interpretar mal. Aleluia. Aleluia. Mas tem certas coisas que o Espírito Santo Deus manda, mas abrir mão para ter mais uma aproximação dele. Aleluia. E quanto mais tu vai abrindo mão, mais sensibilidade tu vai tendo com ele. Daqui a pouco o meu irmão que está aqui de cinza com óculos na mão, como é que é o nome? O Evandro está em casa. E está tendo uma aproximação do Espírito Santo. Glória a Deus. Uma comunhão com o Espírito Santo. E por ele ter essa comunhão e estar abrindo mão de certas coisas, ele vai tendo cada vez mais comunhão com o Espírito Santo. Daqui a pouco tem uma pessoa lá no hospital que os médicos já disseram assim: ó, não tem mais jeito para ti, chama a família, que nós vamos pegar e dizer para a família que nós temos que desligar os aparelhos. Mas o meu irmão, o Evandro está em casa, com comunhão com o Espírito Santo de Deus, com intimidade com o Espírito Santo de Deus, que tem aberto mão de certas coisas que Deus não se agrada. Daqui a pouco vem o Espírito Santo assim, de novo o nome? Evandro, ora pela Tânia. Aleluia. Ela está na CTI. Os médicos já disseram que não tem mais jeito para ela. E eu quero curar ela, eu quero restaurar ela das chagas de enfermidade que tem no corpo dela. E pela essa aproximação, o irmão está abrindo mão de certas coisas, e essa intimidade que ele vai tendo com o Espírito Santo, pode dar o frio que tiver. Ele sai de cima da cama e dobra o joelho e diz assim:
Deus, eu não conheço o Espírito Santo dessa Tânia, mas eu sei que o Senhor pode fazer um grande milagre com ela. Tirar esse câncer maligno, esse câncer benigno, e pode trazê-la de volta para o convívio da família dela. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pela intimidade que o meu irmão tem com o Espírito Santo, e pelo Espírito Santo, Deus tem essa liberdade com ele, de conversar com ele, porque ele está abrindo mão de certas coisas, que para muitos diz que é fanatismo, que para muitos diz que não tem nada a ver. Vocês entenderam que eu falei que o povo eleito estava lançando os filhos deles no fogo? E no hoje em dia não é diferente. Hoje em dia o povo eleito, o povo escolhido, que somos nós, que fomos enxertados na videira verdadeira, às vezes quando nós mesmos estamos concordando que nossos filhos brincam com coisas que Deus não se agrada, faz coisas que Deus não se agrada, e a gente está lançando, não é numa fornalha cheia de fogo, mas estamos concordando com coisas que Deus não está se agradando. Daí Deus traz um pretinho careca lá de Canoas para dizer para ti que Deus precisa, o Espírito Santo de Deus precisa que tu venha ter um temor com Ele. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, eu fui dobrar meu joelho, vim conversando com meu irmão, mas pelo tempo está muito frio, e eu quis dobrar o meu joelho e não pude dobrar, porque até esquentar os nervos, Aleluia. eu não consegui. E eu, Deus, não permita, eu sei que está frio, mas por causa de quê? Por causa de certos fragmentos no corpo. E eu não falo isso para tirar a atenção de ninguém, nem me fazer de coitadinho para ninguém, mas pois coisas que Deus permitiu de acontecer na minha vida, por fazer coisas que não agradavam a Deus, e pessoas até mesmo que eu tinha como amigo, mas de pessoas que não gostavam de mim, que chega a liberdade de chegar num amigo, não conseguiu fazer de longe as coisas em mim, Deus não permitia. Hoje eu sei que era Deus que não permitia, e daí o inimigo usou uma estratégia de pessoas que andavam comigo, para dizer assim: se tu fizer algo para o ciclano, tu vai ter que fazer com o fulano, porque o fulano vai tirar as caras pelo ciclano. Daí vem meu próprio amigo e me chama, e eu escuto uma voz que diz assim: não vai, não vai. Só que eu não entendia, porque a recém eu tinha saído do sistema, tinha saído faz poucos dias, pouco tempo. Deus já tinha me dado o livramento lá dentro, já tinha me dado o livramento quando saí, e depois andando na rua, e os meus dois amigos se entram em conflito entre eles, mas eu me dando com os dois. E uma pessoa que não gostava de mim lançou uma palavra com o meu amigo, que os outros meus dois amigos estavam meio de guerra: se tu fazer algo para fulano, tu vai ter que fazer com fulano, porque fulano vai tirar as caras por ele. E esse rapaz pegou, era meu amigo, podia chegar para mim e fazer uma pergunta para mim: Alexandre, se eu fizer algo por Sebinha, tu vai tirar as caras por ele? Não, esse rapaz não perguntou nada para mim. Ele só foi atrás daquilo que o inimigo usou aquele homem para falar para mim, para ele, que ele tinha que me pegar primeiro, que senão ia tirar as caras pelo outro. Esse meu amigo chega, me chama. Só que uns dias antes, quando eu saí do sistema carcerário, uns tempos antes, eu fui ficar na casa de uma senhora, aquela senhora que as pessoas chamam de fanática, que anda de coquezinha, que gosta de andar de saia comprida, que não gosta de andar com o corpo retratando. Aquela senhora, que eu fui na casa dela e eu comecei a aprender a palavra com ela. Ela começou a me ensinar o que era servir o Senhor Jesus. Começou a me ensinar o que era ter temor do Espírito Santo de Deus e com o Senhor nosso Deus, com o Senhor Jesus. Ela começa a me ensinar. E quando eu vou embora da casa dela, dizendo para ela assim: eu vou voltar para a casa da minha mãe, porque agora as coisas lá já esfriou,
que era coisas com pessoas que são policial. E ela disse para mim: Alexandre, meu filho, eu não sei o que vai acontecer contigo lá, meu filho, mas aconteça o que acontecer contigo, tu clama pelo sangue de Jesus, que Deus vai te dar o livramento. Glória a Deus. E eu, bobalhão, pensando que era esperto, que tinha muitas pessoas que tinham medo por causa do meu ex-apelido e das coisas erradas que a gente cometia. E eu peguei esses crentes fanáticos loucos, não tenho o que falar. Eu não falei, eu pensei. E a senhora de cabelinho branco, abraçada em mim com o maior temor, minha irmã. Abraçada e dizendo assim: Alexandre, eu não sei o que vai acontecer contigo, meu filho. Aconteça o que acontecer contigo, tu clama pelo sangue de Jesus, que Deus vai te dar o livramento. Ela falou chorando, aquebrantada pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu, no meu pensamento, eu digo assim: esses crentes fanáticos, louco, que não tem o que falar. Quando eu volto para a casa da minha mãe, convívio da minha família, acontece isso aí. Eu não entendia o que era a voz do Espírito Santo. Hoje eu sei que foi Ele que falou comigo, mesmo eu não entendendo. Quando esse rapaz me chamou, com algo nas mãos enrolado, eu ouvi uma voz. Estava eu, o seu Gibeira, amigo meu, e o Nene conversando. E eu tinha mania de dar com aqueles radiozão grandão, escutando aqueles rap, aqueles funk. Achava que era malandro, e era um baita de um bobalhão, pensando que era esperto. Eu escutando, o Sebinho vem. O senhor Sebinho, eu sabendo que ele estava de guerra com o Petros, o louquinho, que chamava de louquinho. E eu já tinha falado que eu não ia deixar aquilo ali acontecer, que eu me dava com os dois, eu ia tentar amenizar entre eles, porque eu tinha essa liberdade com os dois. Ele vem e me chama, e quando ele me chama, ele disse: Alexandre, ô legal, vem cá, eu tenho um negócio para te mostrar para ti. E eu vou, e uma voz diz para mim: não vai. E eu perguntei pro Gibeira, e eu nem você falaram alguma coisa, ele disse: tá louco, negão? E eu continuei indo, e quando eu continuei indo, aquela voz falou comigo de novo: não vai. E mesmo assim eu fui, porque era meu amigo. E quando eu cheguei perto dele, ele só puxou, estava na mão dele enrolado, ele só desenrolou. Eu era um revólver. Ele bem assim: ó, o que eu tenho para ti, negão. E pegou e deu. Não vou apontar para ninguém. Ele pegou e deu. Quando ele deu o primeiro, pegou na barriga. Eu disse: ô cara, por que está fazendo isso? E entrou queimando, rasgando tudo. E quando eu me abaixei de tanta dor que me deu, que eu não tinha sentido dor igual ainda, entrou rasgando tudo, eu me abaixei e ele botou na cabeça. E quando ele botou na cabeça, falhou. E eu dizia para ele: Sebinho, por que tu está fazendo isso, cara? Nem eu sei, negrão. Mas quando eu virei de costas, daí não falhou mais, continuou me dando. Eu só senti que pegava. E eu dizia para ele: Sebinho, por que tu está fazendo isso? Nem eu sei, negrão. E quando eu vejo, as minhas irmãs vieram correndo. Meus irmãos, agora nós temos entre 10 anos, nós éramos entre 11, e saíram correndo, e ele saiu correndo. Passou uns dias, fui para o hospital, vi para onde eu ia ir, porque eu não acreditava em certas coisas. Eu achava até que Deus não gostava de negrão. Eu tinha isso aí, esse complexo na minha mente. Mas quando eu fui caminhando e dizendo para minhas irmãs, ele me balhou: eu vou morrer. Eu comecei a sentir uma sensação que eu nunca tinha sentido igual. Começou a me dar um medo, um calafrio, uma coisa horrenda. E eu fui caminhando, e quando cheguei na frente do bar do Nilson Bolinha, que todo mundo me conhecia, eu disse: Nilson, me balharam. E ele começou a dar risada, porque ele sabia que as pessoas não tinham coragem de fazer nada para mim ali. Me balharam. E ele dava risada: não, amigo, para de... E todo mundo ali, enquanto tinha um senhor tomando cerveja, eu toquei nele, me balharam, aquele homem deu um ataque naquele homem, aquela coisa ruim que estava em mim passou para ele. Ele ficou atacado ali, duro assim, e nisso veio o enteado do Nilson Bolinha, o Emerson, e diz assim: o que foi, negão? O que foi, Alexandre? Eu disse: me balharam, me dá água. E eu comecei a sentir sede, que eu nunca tinha sentido igual. E quando foram pegar água para me dar, o senhor socolatário, o senhorzinho de carroça pretinho que nem eu, chega ali e diz assim: não dá água para esse rapaz, senão vocês vão acabar de matar ele. E daí molharam uma flauta e me deram um pano, e eu comecei a sugar aquilo ali. E quando eu comecei a sugar aquilo ali, e eu dizia: me dá mais água. E eu sugava, e eu caí no chão.
Só que um pouquinho antes de eu cair no chão, aconteceu algo que as pessoas dizem que é fanatismo, que é loucura. Eu vi toda a minha vida. Eu vi direitinho uma tela que hoje tem, naquela época não tinha. Hoje tem uma tela grande de televisão, bem fininha, grande. E eu fiquei olhando e toda a minha vida apareceu ali. Todinha. As coisas boas e as coisas ruins que eu tinha feito. As desobediências minha com a minha mãe. As coisas erradas que nem a minha mãe sabia que eu tinha feito. Estava tudo ali. Tudo. E as coisas boas também estavam ali. Mas o que me chama a atenção, minha irmã, como é que é o nome da minha irmã? Priscila, irmã Priscila, com todo respeito. O que me chama a atenção, irmã Priscila, é que as coisas boas tinham sido bem poucas. E as coisas erradas tinham sido bastante. E o que me chama a atenção é que quando menos espera, aleluia, passou tudinho aquilo ali. E eu fiquei olhando toda a minha vida. E quando eu olho, passou a dor, eu vejo as pessoas em volta de mim, chorando. E eu disse, não precisa você chorar. Eu estou aqui, ó. Eu estou bem. Já passou a dor, passou tudo. E uma mulher chorando perto de mim, as pessoas tudo em volta, chorando. Mas aquelas pessoas não olhavam para mim que estava de em pé. Aquelas pessoas só olhavam para o chão. E quando eu olho para o chão para ver o que aquelas pessoas estavam olhando, eu vejo o meu corpo direitinho no chão, com a mesma camisa, com a mesma bermuda que eu estava, com a mesma roupinha, eu no chão. E eu dizia para as pessoas, eu não estou ali, eu estou aqui, ó. O sangue de Jesus tem poder, eu não vou morrer mais. Mas só que ninguém me olhava, as pessoas só olhavam para o chão. E o que prevaleceu foi as coisas erradas que eu tinha feito, as coisas boas tinha sido bem pouquinho. Veio algo escuro, e aquele algo escuro veio como se fosse uma sombra. Veio e me grudou. Eu não consegui correr, eu queria voltar para o meu corpo, não conseguia. Eu queria correr daquela coisa, daquele vulto que estava vindo, tampando as árvores, tampando tudo escuro, eu não conseguia. E eu não ia falar isso aqui hoje aqui. E eu não conseguia. E aquele ser vem, pega a minha mão na minha boca e me leva, arrastando para. E eu me esperneando, já não era mais no chão, eu me esperneando no ar, pedindo, querendo sair dali, não conseguia. E quando eu fui chegar perto de um lugar que só dava gritaria de pessoas, do jeito que eu estou falando para os irmãos, e para as irmãs, e para quem está aqui, só dava gritaria de pessoas pedindo socorro, Aleluia. pedindo para sair lá de dentro, barulho de fogo. E quanto mais eu estava chegando mais perto, mais eu sentia o calor. Mais a minha alma, eu pensava que era o meu espírito, mas hoje, estudando a palavra, eu sei que não era meu espírito, porque tu sendo crente ou não sendo crente, quando tu parte, o teu espírito vai para Deus. O que o inimigo tenta lutar e faz de tudo para roubar de ti é a tua alma. Porque é na alma que a gente sente as dores, o conflito é na nossa alma. E o inimigo quer roubar a alma que foi comprada lá na cruz do Calvário pelo preço precioso do sangue do Senhor Jesus. E eu estava sendo levado, e quando cheguei ali, eu me lembrei, perto de um lugar que só dava barulho de fogo e gritaria de pessoas. E cada vez que eu chegava mais perto, eu via a minha alma borbulhando, de tão quente que era o lugar. E eu me escapei, porque uma voz, eu me lembrei do que a irmã Hilda tinha falado para mim: Alexandre, eu não sei o que vai acontecer contigo, meu filho. Aconteça o que acontecer contigo, tu clama pelo sangue de Jesus, que Deus vai te dar o livramento. Quando eu já estava entrando dentro daquele lugar que dava barulho de pessoas gritando lá de dentro, pedindo socorro, eu me escapei daquela sombra e eu clamei. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Aquele ser deu um berro e me grudou de novo e foi me levando mais rápido. Daí eu escutei uma outra voz. E hoje eu sei quem me lembrou o que a minha irmã Hilda tinha me falado. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo de Deus. Glória a Mas Deus. aquela outra voz que eu ouvi, que estrondou tudo, era uma voz que estrondou tudo e disse assim: Alexandre, diz que o sangue de Jesus tem poder, que eu te livrarei. Eu peguei e me escapei de novo. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. Aquele espírito, que eu sei que era o espírito da morte, me largou e foi lá para dentro. E eu voltei por perto do meu corpo de novo. E quando eu voltei, minha irmã, como é que é o nome da minha irmã? Irmã Márcia.
Quando eu voltei, mamãe, para perto do meu corpo de novo, a minha alma voltou. Eu disse assim, eu não vou fazer mais maldade para ninguém, que agora eu vou ser crente. E eu falava que eu não ia fazer mais maldade para ninguém, que eu ia ser crente a partir daquele momento, meu irmão. E quando eu parei ali perto, eu vi direitinho que tocaram a mão no meu queixo e eu fiquei olhando. E as nuvens normal se abriram. E eu vi uma nuvem branca que brilhava demais e um ser todo de branco em cima de uma nuvem. Só que eu não conseguia ver o rosto, porque o rosto brilhava demais. E eu dizia assim, eu não vou fazer mais maldade para ninguém, que agora eu vou ser crente. Eu virava o meu rosto porque brilhava demais. Mas aquele ser estava de em pé em cima da nuvem. Aleluia. Com o rosto resplandecente que brilhava. E eu vi direitinho que desceu um raio de luz, foi descendo da cabeça daquele homem. Eu tenho certeza que era o Senhor Jesus. E quando aquela raio de luz vem vindo, e quando tocou na minha cabeça, eu voltei a minha alma para o meu corpo de novo. Eu me levantei no chão e disse assim, não se preocupe que eu não vou morrer mais, agora eu vou ser crente. Glória a Deus. O meu tio começou a discutir com o homem do bar, porque meu tio queria me levar para o hospital. E o homem do bar queria ele me levar para o hospital. Eu me levantei, eu sou negrão, irmão. Eu me levantei duro que nem um picolé, gelado, a pele clara. Hoje eu entendo que eu já estava, bem dizer, pela medicina morto. Me botaram dentro de um fuquinha do motorista de 11, eu fui até o Gracinha, até o Hospital Gracinha, pela faixa, pela 116, eles me levando. O meu tio não via o que estava vindo atrás do carro. O homem que estava dirigindo não via, o senhor não via. O Silvio que estava junto com nós do carro não via, mas eu enxergava o que vinha vindo de atrás do carro. E aquele vulto vinha que nem uma cobra, escuro pela rua. E quando chegava perto do Fuca que eles estavam me levando, eu dizia, aquele negócio vem vindo de novo aí, não tem. Eles olhavam, não está vindo nada, Alexandre, é coisa da tua mente. Eu disse, não está vindo sim. E aí eu me lembrava que a irmã Hilda falou para mim, disse assim, que era para mim clamar o sangue de Jesus. Quando aquele negócio chegava perto do carro, eu dizia, sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. Aquele negócio retornava e eles continuavam andando comigo. E quando chegaram lá no hospital, que eu chamo de Gracinha, mas as pessoas chamam de Nossa Senhora das Graças, quando chegamos lá naquele hospital, que saíram comigo do carro, me botaram em cima, foi baleado, saíram correndo comigo, e quando me levaram lá para um canto, onde tinha muitas pessoas, e quando me botaram ali, e eu só dizia assim na minha mente, eu não vou morrer, agora eu vou ser crente. O sangue de Jesus tem poder. Quando eu vejo direitinho que me tamparam a minha cabeça. E quando tamparam a minha cabeça, eu continuava na minha mente dizendo, o sangue de Jesus tem poder. Eu não vou morrer. Eu vou ser crente. Só que eu ouvi as pessoas falando, ele entrou aqui assim agora, e eu só ouvi dizer, os que entraram desse jeito aqui estão ali, ó. E só que eu falava na minha mente, não me mexia mais os meus braços, não mexia mais as minhas pernas, mas na minha mente eu dizia que eu não ia morrer, que eu ia ser crente. O sangue de Jesus tem poder. E quando eu vejo disseram assim, está aqui, daí quando eu vejo me destamparam, e eu disse, o sangue de Jesus tem poder, eu não vou morrer, eu vou ser crente. Ele disse, está vivo. Daí quando eu vejo, disseram, não, mas não tinha mais pulsação. Quando botaram a mão aqui assim, não, ele está com pulsação, está vivo. Saíram dali comigo e levaram para uma outra sala no Hospital Gracinha. E me botaram ali e saíram. E daqui a pouco veio uma loira baixinha que eu nunca mais vou me esquecer. Pequenininha, jaleco azul, uma blusa branca, uma calça branca. Ela chegou assim perto da cama, olhou para os lados e me pegou, enfiou a mão por baixo de mim e me tocou na parede. Me empurrava na parede. Eu disse, dona, por que está fazendo isso aí? Eles matam, roubam, fazem um monte de maldade, depois ficam falando o nome desse aí. Eu disse, dona, eu não vou fazer mais maldade para ninguém, que agora eu vou ser crente. O sangue de Jesus tem poder. E ela pegava e me pegava de novo e tocava na parede. Eu disse, dona, não precisa fazer isso para mim, que agora eu vou ser crente. Hoje eu entendo quem estava usando aquela moça. Hoje eu entendo que era um espírito maligno. E quando ela ouviu umas vozes, ela saiu pela outra porta. E quando ela saiu pela outra porta, vinham as pessoas, vão levar ele para a sala de operação. E quando eu vejo, me levaram correndo. E quando eu entrei lá na sala de operação, cheia de luzes, os médicos ficavam tudo ali de verdezinho claro, de azul, tudo ali junto. E veio uma senhora e eu dizia assim, eu não vou morrer, que agora eu vou ser crente. O sangue de Jesus tem poder. Daí aquela mulher pega, uma senhora me agarra nas minhas mãos ali, que era, eu acho que era uma enfermeira, uma médica,
ela me agarra nas minhas mãos e diz assim: moço, continua falando esse nome que tu está falando, que é este nome que está te salvando. E os médicos dizendo assim: nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Esse rapaz já era para estar morto. Nós vamos ter que operar ele assim mesmo, porque nós já botamos anestesia nele, que era para ele ter dormido, ter apagado. Ele continua falando esse nome aí ainda. E eu sei que eu continuei falando que o sangue de Jesus tem poder, que eu não ia morrer, que eu ia ser crente. E o médico veio e cortou a minha barriga a primeira vez. O médico veio de novo e cortou a segunda vez. E quando cortou outra vez, a terceira vez, veio um outro com as luvas nas mãos. E todos eles olhando, que eu não dormi com a anestesia que eles me deram, era para mim ter apagado. E eu só dizia assim: eu não vou morrer, você não se preocupe que eu não vou morrer, que agora eu vou ser crente agora. O sangue de Jesus tem poder. Só que eu falava. Daí o outro médico veio, abriu, e o outro enfiou as mãos e tirou para fora. E mostrava para os médicos todos, dizendo assim: não tem como esse rapaz estar vivo. Esse tiro que ele levou na barriga foi o intestino grosso, fino, baço e o nervo ciático. Está alojado no nervo ciático. Não tem como ele estar vivo. Os outros tiros que ele levou, pegou tudo nos nervos. Está tudo alojado, não tem. Mesmo que ele se escape, ele vai ficar vegetativo. Tem que chamar um familiar dele para assinar o documento, um termo. Porque não tem mais. E eu dizia para aqueles pessoas, os médicos ali dentro: eu não vou morrer, vocês não precisam se preocupar. Eu vou ser crente agora. O sangue de Jesus tem poder. E uma senhora veio, agarrou minhas mãos e dizia assim: moço, continua falando esse nome, porque não tem como tu estar vivo. É este nome que está te salvando. Para finalizar, tem muitas mais coisas ainda para falar sobre isso. Eu saí daquela sala já limpo, costurado e falando que o sangue de Jesus tem poder. Quando eu saí do corredor de dentro daquela sala, os médicos estavam maravilhados, com certeza o que estava acontecendo. E eu sem entender nada, eu disse assim: vocês pegam o rádio. Quando eu saí dali de dentro, vocês trazem o meu rádio aqui para o hospital, que eu sabia que eu ia ficar baixado. Que eu quero escutar os crentes falando, eu quero escutar as rádios de crente, que eu não escutava, era só rap, só funk. E a pessoa que estava ali, a irmã Helena, filha da irmã Hilda, disse assim: Alexandre, tu não mistura as coisas. Tu sabe aquele rádio? Eu disse: não, pode trazer. Passa um tempo, eu apaguei, fui para a CTI e fiquei apagado, não vi mais nada. Fui um tempo para a UTI, fiquei apagado, não vi nada, só me acordei quando me levaram para o quarto, no tempo que eu já estava no hospital. E quando eu me acordei, eu fiquei olhando, que eu pensei que eu estava morto já. Eu me acordei lá, depois de ficar apagado, me acordei e fiquei olhando. E tinha 7 camas no meu quarto. E essas 7 camas, tinha uma que estava direto para mim, e as outras estavam tudo ali no quarto. Só que eu não via a minha visita, porque eu estava ainda apagado quando eu fui para o quarto. Mas a minha mãe, meu padrasto, meus irmãos, as pessoas que andavam comigo, iam lá me ver. Os que estavam no quarto via que tinha sempre pessoas bastante me visitando. Quando eu vi a mim de novo, eu me acordei, fiquei olhando, e tinha um alemão no lado da minha cama, um gringão, lá da Matias, e disse assim: ô meu, tu não é o fulano de tal lá da Rio Branco? Eu assim: eis, agora eu vou ser crente. Ele disse bem assim pra mim: ô negão, se tu é o ex-fulano lá tu é o fulano lá da Rio Branco, lá tem um barco, esse quarto tá sempre cheio. Sempre um monte de gente te visitando aí. Eu assim: é. Daí ele disse assim: ô negão, não vai entrar nessa aí de ir para a igreja, tem que andar com isso aqui, negão, ó. E ele me mostrou uma guia verde com vermelho. Eu olhei para ele e disse: ó rapaz, eu andava com 7 guias no meu pescoço. Andava com uma de 7 chaves, com um monte de coisinhas em volta, e andava com um breve no meu bolso para falar um nome ali para a polícia não me enxergar. Aleluia. Fiquei 7 dias num quarto escuro tampado de sangue. Eu falei para ele: nada disso me adiantou. Ele ficou me olhando: ah, negão, não vai cair nessa aí agora. Eu disse: não. A única coisa que me adiantou foi quando eu disse assim: o sangue de Jesus tem poder. Agora eu vou ser crente, eu falei para ele. Daí os outros começaram a debochar, e aquele que estava direto na minha cama disse mesmo para mim assim: ô negão, se tu escolheu esse caminho aí, vai mesmo, que é bom. E eu disse: tá bom. No outro dia,
aquelas pessoas que estavam ali no meu quarto, não era o que eu queria que acontecesse. Todos eles pegaram infecção hospitalar. Tiveram que ter saído do quarto. O único que não pegou infecção hospitalar foi o que estava de frente à minha cama, que disse que se era bom para mim, que eu tinha que ser crente mesmo. Aleluia. Eu digo para os irmãos que eu não ia falar isso aqui hoje. Não ia dar testemunho aqui hoje. E eu estou me assegurando para ser bem tranquilo, que eu já sou meio calmo na forma de me expressar. Mas hoje eu estou vendo que eu estou demais. Porque o Espírito Santo de Deus, quando eu estava intercedendo no meu quarto, preocupada, minha esposa chegou hoje, ela ficou desde sexta-feira até hoje de serviço. E ela chegou hoje e ela disse para mim que não ia poder vir, que ela estava cansada, que ela está trabalhando em clínica, cuidando de pessoas que às vezes em quando estão no último momento, que ela fala que se Jesus pode salvar, a pessoa retorna para o Senhor Jesus, daqui a um pouco parte. Até ela ir para esse trabalho eu não entendi, eu sempre fui contra. Eu disse: Deus escolheu nós, te tirou tudo do meio do lixo para te pregar o Evangelho. Deus me tirou do meio do lixo para pregar o Evangelho dela. Disse assim: Alexandre, Deus falou que tinha te tirado para te viver pela tua fé, mas eu não consigo mais viver pela minha fé, Alexandre. Ela fez o curso, se especializou, passou, pegou o diploma, hoje ela é técnica de enfermagem. E hoje ela me olhando, assim: Alexandre, quando vez que tu tem compromisso, tu fica desse jeito, meio ranzinza. Deus disse: não é ranzinza, porque eu me preocupo, irmão, quando eu quero tomar café da manhã, a ordenança é de não tomar. Quando eu quero almoçar no pleno domingo, quem é que não quer comer um churrasquinho? Quando a minha irmã Rô falou: vem almoçar aqui em casa, vamos esperar, vocês avisam. A minha vontade era de vir dizer: olha, não, a minha esposa não está, mas os meus filhos estão, vai, eu e Samuel e Estevão. A minha vontade era sair. Mas eu não fui ordenado a almoçar. Aleluia. A minha vontade era tomar um cafezinho com bolo que ela fez. Um bolinho de chocolate, minha irmã. Como é que é o nome da minha irmã? Irmã Neuci. A minha vontade era comer o bolinho, comer a coquinha que ela trouxe para mim com abacaxi. Aleluia. Mas eu não fui ordenado nem tomar café. Glória a Deus. Tinha para comer hoje, para mim é bom, o aipizinho fritinho, tinha batata fritinha, tinha uma galinha muito bonita e tinha um arrozinho bem soltinho, só não tinha salada. Mas a ordenança foi de eu não comer. E eu fiquei preocupado. E eu meditando nesse tema que me deram, e quando eu chego aqui eu me deparo com o que está escrito ali em cima, e com aquela pessoa ali, com ato de felicidade, de ter recebido um grande milagre, de ter conversado com meu irmão, e com a ordenança de falar sobre Jeremias, que Deus fala para ele pela segunda vez. Se vocês lerem o primeiro versículo, o segundo versículo, vocês vão ver que Deus está falando pela segunda vez com Jeremias, para clamar a ele. Que responderei coisas grandes e firmes que ainda tu não sabes. A primeira vez Deus já tinha falado com Jeremias, e mesmo Jeremias não tendo feito coisas erradas, estava preso. Daí Deus vem e fala com ele pela segunda vez de novo. Como se assim: ó, rapaz, eu já falei contigo a primeira vez, eu estou te chamando a tua atenção para te falar comigo a segunda vez, que eu vou livrar vocês. Glória a Deus. Eu vou libertar vocês. Como se dissesse: eu vou curar vocês. Eu tenho certeza que os irmãos que vieram aqui pregar, as irmãs que pregaram aqui, entraram com uma profundidade naquele tema com vocês de uma forma especial. Mas ali está falando que Deus quer restaurar, que Deus quer curar, que Deus quer tirar chagas. E que chagas de quê, Alexandre? De mágoas, de rancor,
de maldições hereditárias. Daí Deus me traz aqui hoje só para conversar contigo, que Deus precisa, está falando contigo faz tempo, que precisa levar as coisas de Deus a sério. Aleluia. Precisa levar as coisas de Deus com temor. Se mentir, não mente mais. Se enganava, não engana mais. Se roubava, não rouba mais. Se desejava mal para as pessoas, não deseja mais. Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso, mas tem cura, irmão, que só acontece quando tu obedece a Deus como Deus quer que tu obedeça. Tem milagre que só acontece quando você pede, clama e começa a ter uma aproximação do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta: e quando Deus não faz o que tu está pedindo, tu continua louvando a Deus do mesmo jeito? Glória a Deus. Aleluia. Eu fui conversar com uma moça agora, esse mês agora. Os conflitos. Filha de mãe de 4 filhos. Me ligaram. Fulana de tal está na UTI lá no hospital tal. Fui lá, conversei com ela. Ela pediu para mim: Alexandre, tem um dinheiro guardado, vai lá, compra as traquinas para mim e iogurte para minha Kathleen. Com 4 crianças, 33 anos de idade. Conhecedora do Evangelho. Vó crente, famílias cristãos, que estavam ensinando ela para servir ao Senhor Jesus com temor. Ela sempre botava: mas fulano vai na igreja e é assim, ciclano vai na igreja e é assim, Beltrano vai na igreja e é assim. Eu dizia para ela assim: mas tudo tem que ser diferente. Glória a Deus. Deu enchente, foi para a Porta Divina, veio dinheiro, começou a gastar com tantas coisas erradas, e as crianças necessitadas, quando eu vejo parar ela dentro do hospital. Eu chego dentro daquele hospital, converso com ela, compro as coisinhas que ela queria e disse para ela: fulano, se tu tem mágoa de alguém, libera perdão. Eu não tenho mais mágoa de ninguém. Eu disse: então tá bom. Eu vou começar a ir na igreja. Se só ir na igreja não adianta. Eu disse para ela: é bom tu ouvir a palavra, é bom tu ouvir os louvores, mas tu tem que abrir o teu coração para o Senhor Jesus. Ser crente, eu falei para ela. E ela: tá bom. Eu estou saindo do quarto, mas quando eu ir agora para casa, eu vou voltar. Vou ir começar na igreja, vou levar as coisas de Deus a sério. Quando eu estou saindo do quarto, indo embora, já tinha orado, dei um beijo na testa e estou indo embora. Uma voz disse assim para mim: volta lá. Diz para ela pedir perdão por todos os pecados dela, que ela se lembra ou que ela não se lembra. Eu disse: meu Deus. Eu recém orei com ela. Volta lá. Diz para ela pedir perdão por todos os pecados que ela se lembra e do que ela não se lembra. Diz para ela aceitar o Senhor Jesus como Salvador da alma dela. E pede para ela dizer para o Senhor Jesus escrever o nome dela no livro da vida. Eu voltei para dentro do quarto e disse assim: Kathleen, se tu tem mágoa de alguém... Não, eu já falei que eu não tenho. Eu assim: então aceita. Pede perdão para o Senhor Jesus de todos os pecados que tu cometeu, as coisas erradas. Pede para Ele, aceita Ele como Salvador da tua alma. E pede para Ele escrever o teu nome no livro da vida. Orei com ela de novo e fui embora. Passa uns dias, me ligo: a Kathleen partiu. Eu não entendi aquilo ali. Fui no culto fúnebre, fazer o culto fúnebre da Kathleen. Eu, uns amigos meu, pastor, me deu dor de ver aquelas 4 crianças e a filha dela com 15 anos, que vai fazer 15 anos, não fez ainda, dizendo assim: eu não tive tempo de pedir perdão para minha mãe. Eu não tive tempo. Eu fiquei olhando. Eu disse assim: o amor de Deus é tão lindo que ainda mandou eu falar para ela se arrepender de todos os pecados que ela se lembrava e do que ela não se lembrava. Mandou ela citar o Senhor Jesus e pedir para o Senhor Jesus escrever o nome dela no livro da vida. Isso aí acontece tudo esse mês, esse ano. Passa uns dias,
eu me deparo com um rapaz que fica gritando chuva, que agora eles estão querendo sair, chuva significa polícia, daí eles ficam tudo traficando, da onde Deus me arrancou, e eu entro naquela rua, e eu vejo as pessoas gritando, tem que desligar a luz, deixar bem baixinho, tem que abaixar o vidro, e ainda acender a luz dentro do teu carro. Eu não faço isso aí porque isso me dá uma revolta. Eu disse, não vou fazer na rua que eu me criei, da onde Deus me tirou. Eu entro com a luz alta, entro tudo assim, não pensando que sou melhor que ninguém, mas não. Mas outras pessoas que entram lá fazem isso aí. E eu chegava e falava pro rapaz, ô Pablo, vem pro Senhor Jesus, volta pro Senhor Jesus, Pablo. Ô Alexandre, eu vou voltar. Passa uns dias agora, me ligo. O Pablo faz uma semana que está sem comer. E eu disse, capaz, vem cá, tu pode levar ele. Foi lá, conversa com o Pablo, oro com o Pablo. Ele se levanta da cama e eu ponho a mão na cabeça dele dizendo assim, Jesus, faz um milagre na vida do Pablo. Liberta o Pablo. Quando eu digo isso aí, Jesus cura ele. Começa a sair um negócio desculpa a forma de me expressar negócio, começa a sair algo, como se fosse um chiclete dentro do nariz dele. Eu tinha que pegar papel de higiênico, eu que já vi muitas coisas acontecer. Eu tive que pegar papel de higiênico e puxar papel de higiênico, aquilo ali vinha. E cada vez vinha mais os dois narizes. E vindo mais, ele se levantou e foi para o banheiro. Quando ele foi para o banheiro, ele não tinha 33 anos, rapaz novo. Ele não conseguia levantar a bermuda e nem as orbas dele. As orbas, e eu entrei lá no banheiro, eu levanto para ti, eu levantei para ele. E já tinha limpado ele. Quando chega na porta do quarto dele, começa a vir, Alexandre, vai vir de novo. E começou a vir, e eu comecei a puxar. Eu entrei dentro da casa do outro rapaz, fui lá, peguei papel higiênico no banheiro, fui lá e comecei a tirar aquele negócio. Levei ele lá para minha casa. Daí ligaram, nós estamos pagando para ele cortar o cabelo dele, eu vou levar lá no barbeiro. Levei ele no barbeiro. Tudo agora esse mês, irmão. Tudo agora pertinho. Do mês 4 para o mês 5. Levei ele lá no barbeiro, todo mundo te respeitava ele, naquele lugar ali, todo mundo respeitava, por causa que ele era escravizado por coisas erradas. Levei ele lá, cortaram o cabelo dele, botei ele dentro do carro de novo e levei para casa. Ele disse assim, não posso ir lá na tua casa? Eu disse, pode. Levei, botei dentro do carro de novo e levei na minha casa. Minha casa é simplesinha, mas sempre tem lugar para mais um. Levei ele lá, botei ele na minha cadeira que eu oro, sentadinho. Daqui a pouco ele olhava para o sofá e disse, tu quer deitar no sofá? Quero. E quando eu estou olhando para ele, eu vi ele assim, já tinha comido tudo, nós conversando, eu escutei de novo. Fala para ele, se arrepender de todos os pecados dele, do que ele se lembra e do que ele não se lembra. Pede para ele e pedir para o Senhor Jesus escrever o nome dele no livro da vida. E eu disse, não, de novo não, meu Deus. Eu disse, Pablo, te arrepende dos teus pecados, aceita o Senhor Jesus e pede para ele escrever o teu nome no livro da vida. Ele pega e olha para mim, a bolinha, eu disse, não tem nada de bolinha, Pablo, é Jesus, eu falei para ele. Leva ele para casa, chega no pai dele, chama o seu Flori, esse seu Flori, Lico, chamo de, nome é Florina, chamamos de Lico. Sim, não deixa mais o Pablo dormir lá naquele quarto, porque ele não tem força para ir no banheiro. E até ele ir no banheiro, ele vai fazer as coisas na roupa do pai dele, do Pablo. E o pai dele disse, não tem como ele ficar aqui. E eu disse para ele assim, como assim? Não tem como ele ficar aqui, porque aqui ele vai atrapalhar, e quando vem a fulana de tal, posa aqui. Daí a irmã do Pablo pega e diz assim, pai, diz para ele, fulana de tal, não vir quando o Pablo estiver assim, para ele poder ter liberdade para ir no banheiro. E eu fiquei olhando e me deu uma dor que eu nunca pensei que um pai ia dizer para o filho, que não dava para o filho dormir na sala, que tinha que dormir lá no quarto dele que ficava distante do banheiro. Eu peguei e fiquei olhando assim, meu Deus. Eu disse para mim, que homem com coração duro. Está vendo que o filho está nessa situação, em vez de ser errado, bota não ter na cama. Mas ele não deixou. Passou uns dias, me ligaram, Pablo está na UTI, tudo agora.
Eu vou lá na UTI, entro lá, deixaram entrar e fico lá visitando o Pablo toda semana. E os médicos dizendo, não, ele está com o coração batendo. E eu sabendo que eu já fiquei em coma e eu escutei as pessoas falando comigo, mas eu não conseguia me pronunciar. E eu chegava lá, Pablo, reage. Aceita o Senhor Jesus, que Deus quer mudar a tua situação. Mas só que o Espírito Santo de Deus me lembrou, meu irmão, que Deus já tinha mandado eu falar para ele, pedir perdão pelos pecados dele, aceitar o Senhor Jesus e pedir que o nome dele fosse escrito no livro da vida. E eu volto para casa, indo lá, voltando, num sábado, me ligaram, Alexandre, sou eu mesmo. Podia vir aqui no hospital? Se posso. Nós queremos te entregar. O senhor ficou como responsável do Pablo, né? Eu disse, sim. Nós queremos te entregar a roupa dele dentro de um saco e a tornozeleira dele. Aquilo ali me cortou e eu disse, por quê? Ele estava só com o coração batendo. A circulação do sangue dele estava, mas o cérebro não tinha mais oxigênio. Pensando, e agora chega essa semana, me ligo de uma cidade aí, de uma moça, 30 e poucos anos, 50 anos, eu digo moça, Adriana, ela me falou algo, eu disse, Adriana, tem que levar as coisas de Deus a sério. Não é levar as coisas de Deus indo na igreja de Bíblia, falando palavrão. Não é ir na igreja carregando Bíblia, tendo mágoa das pessoas. Aleluia, Jesus. Muda a tua vida de ser como crente. Conversei com ela sobre isso aí. Fiquei feliz dela dizer para mim que estava indo na igreja, mas eu disse para ela que só ir na igreja não adiantava. Aleluia. Que ela tinha que ser diferente. Como é que é o nome da minha irmã? A Carla, a irmã lá? Rose. Irmã Carla, irmã Rose. Eu disse para ela, Adriana, libera o perdão. Seja diferente. Aleluia. Agora ela vem para Canoas de Juí. Eu só tive tempo, porque a gente está sempre nessas correrias, é a obra de Deus, é indo num lugar, é indo no outro, pela misericórdia de Deus. Eu só tive tempo de ver a Adriana um dia só, quando eu fui na casa da Silvia, do Márcio. Quando eu estou saindo daquela casa, eu encontro a Adriana, eu apertei ela, abracei ela. Aleluia. Essa semana me ligo lá de Juí. Seu Alexandre, sou eu mesmo. Nós queremos comunicar para o senhor que a Adriana partiu. Eu disse, como assim? Se eu conversei com ela pelo telefone, vi ela aqui agora esses dias, ela partiu. Ela passou aqui, disse que estava com uma dorzinha, eu dei um remédio para ela, foi para o apartamento dela. Quando vimos, ela ficou 8 anos, seu Alexandre, sem faltar um dia de serviço. Aleluia. Ela trabalha aqui no prédio, ela não falta um dia de serviço. E agora, ela passou na minha casa, nós ia no culto junto, nós ia sempre junto, e ela passou na minha casa, pediu que estava com dor e foi para o apartamento dela. E o patrão dela disse que queria saber se nós não vimos ela. E nós falamos que vimos ela, mas de noite, no domingo de noite. Mas agora nós fomos ver, ela estava de bruços na cama, sem vida, seu Alexandre. Aleluia. Por que tu está falando isso para nós? Eu vim aqui dizer para alguém que Deus tem algo grande contigo. Deus já falou contigo mais de que uma vez já. Deus já falou para ti que Ele que cuida dos teus. Deus já te livrou de muitas armadilhas do adversário com a tua alma e com a tua vida. Deus já atendeu muitas vezes a tua oração quando tu orou pedindo para Deus libertar, para Deus curar, para Deus salvar, para Deus transformar. E hoje tu se encontra numa situação que parece que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Daí Deus manda trazer um pretinho, gordinho, careca para dizer para ti clamar a Ele, porque Ele prometeu para ti, Ele vai cumprir. Mas Ele precisa de ti com temor na presença dEle. Está entendendo, minha irmã?
Nem que eu tenha que vir aqui para conversar com uma pessoa só. Deus te escolheu, te vocacionou, te separou para uma grande obra. E às vezes, enquanto está passando por coisas que não precisa estar passando, hoje Deus traz um pretinho careca. Mais uma vez eu vou te falar para dizer para ti que a obra que Ele tem contigo é uma obra muito grande. E dos teus quem cuida é Ele. Porque Ele quer te usar nesta última hora para te ganhar almas para o Senhor Jesus. Está entendendo? E eu vim aqui dizer para ti hoje que através de ti muitas vidas vão ser libertas. Através de Jeremias. Era só Jeremias ouvir pela segunda vez que Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces, que tu não sabes ainda. Tem coisas que Deus quer revelar para nós que nós não tivemos o prazer de desfrutar ainda, e Deus quer nos dar esse privilégio. Minha irmã que está com o saquinho, livrinho amarelo nas mãos. Não é assim que eu prego, irmão. Eu gosto de pregar pulando, correndo de um lado para o outro. Mas é do compromisso dessa última hora. E eu te convido para ficar de pé nesse compromisso dessa última hora. Só os que podem ficar de pé.